A paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos e irmãs, amém? Aqui quem está falando é a sua irmã em Cristo, Rosimar Lima, da Assembleia de Deus, da cidade de Bocaina, no Piauí, trazendo mais uma porção bíblica e hoje convidando os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, nós vamos estar lendo apenas o versículo 1 do capítulo 3 de Eclesiastes, amém? Este livro, o livro de Eclesiastes, para quem ainda não sabe, quem escreveu foi o sábio Salomão. E nós vamos estar lendo aqui no capítulo 3, aonde na epígrafe diz: há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. No versículo 1 diz assim a palavra de Deus: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Amém? Então, meus irmãos, nós aprendemos aqui na palavra de Deus que há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Mas, meus irmãos, muitas vezes nós oramos e nós queremos a resposta imediata de Deus. Nós oramos hoje e queremos a resposta hoje e, se possível, ontem. Se possível, nós queremos a resposta ainda ontem, não é nem hoje, na hora que nós estamos orando. Nós já queremos que a resposta tenha vindo desde ontem. E aí, meus irmãos, quando nós oramos, nós queremos a resposta imediata, né? Quando nós pedimos as coisas a Deus. Agora, quando Deus pede a nós, através da palavra dele, quando Deus pede alguma coisa para nós fazer, para nós mudar na nossa vida, muitas vezes nós ficamos dizendo para Deus assim, para Deus esperar mais um pouquinho, deixar para amanhã, né? Então, meus irmãos, aqui com este versículo nós entendemos que há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Não é o nosso tempo, mas é o tempo de Deus. E nós aprendemos também aqui, através da palavra de Deus, que Deus, ele instituiu princípio e fim para tudo. As coisas acontecem, envelhecem, morrem e finalmente passa. E a vida é uma delas. Muitas coisas que acontecem na nossa vida nós não entendemos, pois as nossas limitações não permitem entendê-las. A vida e o tempo nunca param. A cada um de nós, Deus, ele dá 24 horas. Ele não dá diferente o tempo para cada pessoa, mas ele dá 24 horas a cada um de nós. Muitas vezes a pessoa não quer tirar meia hora para Deus, nenhuma hora para Deus, mas Deus, ele dá 24 horas a todos. Então, essas 24 horas que Deus dá a cada um de nós gastamos com o que nós queremos, nós usamos o que queremos e desperdiçamos o que queremos, mas nunca podemos recuperar um dia. Por exemplo, um culto que nós perdemos, aquele culto ele não volta mais. E nós temos que ter cuidado, porque quando nós faltamos 2 cultos, o terceiro nós não queremos mais ir.
dá uma fraqueza espiritual, falta forças para você ir. Meus irmãos, entender o tempo e a forma como Deus atua na vida do ser humano é uma necessidade, pois os propósitos de Deus para cada pessoa têm um tempo determinado. Assim, em cada estágio da nossa vida, há um tempo estabelecido por Deus. Moisés, no Salmo 90, eu gostaria de levar os irmãos a essa passagem. No Salmo 90, é um salmo que não foi escrito por Davi, mas foi escrito por Moisés. Moisés diz aqui no versículo 10, Salmo 90, versículo 10. Moisés diz assim: a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. E aí aqui no versículo 12, ainda do Salmo 90, versículo 12, Moisés, orando aqui a Deus, Moisés diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Então quer dizer que nós alcancemos sabedoria. E ainda, meus irmãos, mais um versículo aqui no versículo 14, Moisés diz: sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Glória a Deus. Louvado e santo é o nome do Senhor. Então, meus irmãos, minha mãe, ela costuma falar com a sua experiência de vida, né? Hoje ela já tem 70 anos. Ela diz que o tempo nem para, nem corre do mesmo jeito. Portanto, gaste os seus dias com sabedoria e tudo de bom que você puder fazer, faça conforme as suas forças. Aqui ainda no livro de Eclesiastes, no capítulo 9 e no versículo de número 10, diz assim, Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, diz: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o, conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então, é o sábio Salomão que escreveu esse livro de Eclesiastes. E, meus irmãos, quanto ao trabalhar de Deus na nossa vida, a resposta às nossas orações, você que tem orado muito e está aguardando a resposta de Deus, você deve observar essa palavra. Devemos nos contentar com o tempo e o modo como Deus opera, sempre entendendo que a vontade de Deus é o que deve prevalecer. A falta de compreensão desse fato pode levar a pessoa à desesperança e, consequentemente, tomar atitudes precipitadas por achar que Deus está demorando. Muitas vezes, a pessoa toma decisões precipitadas por achar que Deus está demorando realizar os seus sonhos e os seus projetos. Mas não tente adiantar o tempo de Deus.
Às vezes a gente fica querendo dar uma ajudazinha para Deus, né, meus irmãos? Mas Deus não precisa de nossa ajuda, não, porque Ele é soberano e Ele é o dono do tempo. E Ele é quem sabe a hora certa que as coisas devem acontecer. Se nós adiantar esse tempo e precipitar as coisas e fizer as coisas da nossa forma e do nosso jeito, isso pode nos custar caro. Portanto, devemos ser cautelosos, aguardando a soberana vontade e o tempo de Deus, esperando com paciência. Esperando, meus irmãos, sentado no banquinho de número 40. Os irmãos e as irmãs que estão me ouvindo sabem qual é o banquinho de número 40 que nós devemos aguardar esperando? Nesse banquinho de número 40 é o Salmo de número 40, no versículo 1, aonde diz: esperei com paciência no Senhor. E mais, é esperar no Senhor, não é longe do Senhor, não. Porque tem pessoas que dizem que estão esperando no Senhor, mas elas se afastam dos caminhos do Senhor. Então, elas não estão esperando no Senhor. Elas estão esperando longe do Senhor. E eu gostaria de ler ainda mais no Salmo 27, versículo 14. Nós vamos ver aqui. Salmo 27, versículo 14 diz: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. E no Salmo 31, versículo 24, diz assim: esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. E ainda no livro de Abacuque, no capítulo 2 e versículo 3, Abacuque capítulo 2 e versículo 3 diz assim: porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Amém, meus irmãos? Então, todo o tempo da nossa vida, nós devemos aproveitar de maneira sábia, vivendo sempre na direção de Deus. Se você ora e pede a direção de Deus, tudo dará certo. Deus, Ele vai alinhar os caminhos tortuosos e vai tirar todo o impedimento que estiver querendo impedir que a bênção dele chegue na sua vida. Pois, meus irmãos, operando Deus, quem impedirá? Nós devemos descansar nas promessas de Deus, porque Ele é fiel para cumprir. Deus, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Amém? E eu gostaria de estar encerrando esse áudio te abençoando. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém?